Obrigado. Pai do Senhor, igreja, amém? Amém. Que Deus desde já esteja abençoando a cada um de vocês. De repente, nós não sabemos o problema de cada um aqui, mas Deus sabe o problema de todos nós. Se Ele sabe, Ele pode resolver. A palavra de Deus diz que lá em Jó 42, 2, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E eu creio que Deus tem planos na vida de cada um. Amém. Não é por acaso que você está aqui hoje. Não é por acaso, porque de repente tem tantos pesos que nós entramos aqui, sabe, cargas pesadas, que se pudéssemos a gente nem voltaria para casa. Não é verdade, dona Giovana? Não é verdade? São problemas que nos acompanham, que a gente tem hora que diz, eu não sei como resolver isso. Se Deus não resolver, eu mesmo não posso. E é nessa hora, dona Giovana, que Deus gosta quando nós não podemos. E aí Ele... Geoconda, me desculpe. Nessa hora que Ele pega nossas cargas, Ele pega nossos pesos, pega nossos problemas, e aí Ele resolve. Enquanto você estiver com sua mão em cima dos seus problemas, Deus não fará nada. Ele só vai fazer quando você tirar a sua mão. Quando você tirar a sua mão, você saber que as suas forças não é capaz de suprir, ou de resolver, ou de restaurar a sua situação, Deus não vai fazer nada. Quando você tirar, Ele começa a fazer e as coisas serão solucionadas. Posso ouvir um amém? Amém. Então saiba que a sua mão, a única coisa que ela tem é sangue, veias, pele, carne e osso. Mas a mão do Senhor, Ele tem milagre, Ele tem vitória, Ele tem tudo que você precisa, Ele tem a restauração, Ele tem a saúde, Ele tem tudo que você necessita, tem a restauração do seu casamento, tem a restauração da sua família, Ele tem a cura dos vícios, Ele tem tudo aquilo que você necessita. Então, dê glória a Deus bem alto. Oh, glória! Aleluia! Segunda vez, 5, uma história muito conhecida, mas como a palavra diz que a Bíblia, a sua palavra se renova toda manhã, eu creio que cada vez que é ministrado sobre esse texto, Deus fala de maneira diferente comigo e com você. 2 Reis, capítulo 5, uma história bem conhecida, que é a história de Naamã. Nós vamos começar do 1, vamos até, acho que, onde o Espírito Santo mandar. Amém? O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, por meio dele o Senhor tinha dado grande vitória à Síria, mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época os saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Quando diz serva, se diz escrava. Por favor, quem pudesse levantar, levante. Nós estamos lendo a palavra de Deus. Amém? Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, e ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei e à menina israelita o que tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, e lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festas. Na carta o rei de Israel dizia: com essa carta apresento o meu servo Naamã, quero que o rei cure da lepra. Amém? Então glória a Deus e pode se sentar.
como todo mundo sabe, a história da Naamã vai lá, visita o rei, e aí você já vem pela carta, nós achamos que podemos fazer pelo nosso poder, pela nossa autoridade. O rei que manda ele ir com a carta diz que ele tem que curá-lo. Né? Você vê que ele impõe a cura de Naamã. Ele não pede, ele não tem humildade na carta. Né? Olha, eu peço que cure esse comandante. E não são assim diante de Deus. Você vê que quando ele chega diante do profeta, o profeta manda um recado. O que ele irrita? Olha, eu achei que ele ia sair lá de dentro, ia pegar na minha mão, e aí ia declarar lá o seu Deus, e eu seria curado. Mas não é nada disso. Deus, para nos curar, Deus, para nos dar alguma coisa, Ele precisa que nós entramos diante dEle, na sua presença, com humildade. Nesse texto, quando nós vemos todas essas coisas, como todos vocês conhecem, a única coisa que nós enfatizamos é a lepra de Naamã. E isso é um problema, porque quando nós estamos com visão muito aguçada no problema da outra pessoa, nós esquecemos os nossos próprios problemas. Quando nós estamos com a nossa visão voltada para a situação difícil dos outros, nós às vezes ficamos cegos para as nossas próprias dificuldades. E às vezes nós temos isso, nós queremos resolver o casamento do outro, mas não enxergamos o problema ou a destruição que já está no nosso. Nós queremos resolver a situação da família do outro e esquecemos de enxergar o quão está difícil a nossa família. E essa menina, ela ao sair ali como escrava, os historiadores dizem que ela tem entre 12 e 14 anos, porque eu não sei se vocês sabem, mas na história de Israel a menina ficava adulta após os 12 anos. Ou seja, após a sua primeira menstruação, a menina já era adulta, já era mulher e já era dada em casamento. Né? Tanto a menina como o menino se tornava adulto após os 12 anos. Hoje que há aqui até para nós uma separação entre criança, pré-adolescente e adolescente, naquela época não existia. Né? Os aborrecentes daquela época não tinham, só os de hoje. Amém, adolescente? Amém, parabéns, não, parabéns. E aí essa menina sai, então os historiadores dizem que ela tinha mais ou menos essa idade. E o que eu quero falar quero falar hoje de identidade. Essa menina perde a identidade dela. Você não vai ouvir no texto ninguém falando do nome dessa menina. Ela não tem nome. Essa menina é escrava, imagina, ela sai do conforto da sua família, ela perde ali o amor dos pais, perde o amor dos irmãos, perde o amor de tio, de parente, de todos os seus familiares. E vai para uma casa, foi levada, ela não sabia nem para onde ia, mas foi para dentro de uma casa de um comandante do exército da Síria. Se esse comandante fosse em Israel, ele já era rejeitado pelo povo de Israel. A lepra não aceitava o leproso no meio da multidão, porque o leproso era considerado imundo em Israel. Mas como era na Síria, ele é um comandante, se você observar bem no primeiro versículo, vai dizer que ele deu muitas vitórias ao rei da Síria. E aí você vai observar que lá está através do Senhor. E esse Senhor está escrito em letras maiúsculas, significa que Deus já estava com Naamã. Naamã tinha por fora uma pele impura, imunda, mas o seu coração era puro. Porque a vitória dele, se você observar no primeiro versículo, foi dado pelo Senhor e o Senhor de Israel, que tinha dado muitas vitórias para ele. E às vezes nós estamos assim, por fora estamos leprosos, mas por dentro estamos com o coração limpo. Ou às vezes estamos limpos por fora e com o coração leproso.
por dentro. Lá dos evangelhos, vai dizer que Jesus compara o povo como sepulcros caiados. Por quê? Os sepulcros, eles costumavam passar cal, limpar, varrer, deixar tudo limpo ali por fora. Mas e por dentro de um sepulcro? Você imagina como está? Corpo deteriorado, ossos, tudo quanto é de um cadáver que está ali dentro. Mas se passa por fora, estavam tudo caiadinho, bonitinho. E Jesus comparou os fariseus como sepulcros caiados. E às vezes nós estamos assim. Às vezes nós estamos bonitos por fora, mas por dentro há uma podridão que só Cristo pode tirar de mim e de você. E essa menina, para nós, ela perdeu, o texto não identifica a sua identidade. Mas ela, uma coisa ela teve, ela não perdeu o seu caráter. Uma menina mesmo nessa idade, mas foi ensinada dentro das promessas do Senhor e ela não perdeu. Imagina se fosse eu e você na casa de Naamã e sabendo que ele tinha lepra, ela que deveria lavar as roupas dele, devia ser roupas sujas, manchadas ali da sua lepra, e sendo escrava, sabendo de tudo que eles fizeram, tiraram ali do conforto da sua família. Imagina se fosse eu e você, ia estar falando, olha, se ele conhecesse o profeta que tem lá em Israel, ele ficaria curado. Ia estar lá, era, olha, tomara que ele morra, tomara que essa doença se espalhe e acabe logo com ele. Estou sendo sincero, não estou? Porque nós somos assim. Olha, por menos coisas que já aconteceu na minha e na sua vida, nós desejamos morte do outro, nós desejamos a desgraça do outro. Imagine uma menina que é tirada do conforto da sua família, como escrava, é obrigada a fazer o que ela não quer. Ela não está ali fazendo o que ela quer, é obrigada. Sabe? Mas ela não, ela veio e falou para a sua senhora, se ele visse o profeta de Israel, ele seria curado. Porque ela não perdeu a sua identidade. Quer dizer, ela não perdeu a sua identidade, ela perdeu família, ela perdeu o nome, ela perdeu um monte de coisa, desfrutar como da sua idade, mas ela não perde o seu caráter. E qual é a sua identidade em Cristo hoje? Como está? Como é que está a sua identidade em Cristo? Em toda situação que você esteja, porque essa menina estava em situação adversa, mas ela não deixou de falar do Deus vivo de Israel. Ela não deixou de um Deus que pode curar. Ela não deixou de falar de um Deus que pode restaurar vidas. Ela não deixou de falar de um Deus que tudo pode. Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz que tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. Então não há nada para esse Deus que é impossível. Eu não sei o que você está passando. Sei que muitos aqui, como a nossa irmã Gioconda, está passando uma grande dificuldade. Eu não conheço, nunca vi. Mas sei que se ela tiver fé, se ela crer, a vida dela começa a ser restaurada a partir desse dia. Talvez ela esteja pensando na vida, não sei porque estou aqui, nem sei porque estou aqui, não sei porque vim. Mas Deus sabia, Ele preparou nessa noite para que sua vida comece a ser transformada, que a sua casa comece a ser um pedacinho do céu. Garante se perguntasse para ela e ela pudesse falar, ela falou, eu nem voltaria para minha casa nessa noite. E se é para mim voltar e ter tantos problemas, contar os problemas que eu tenho lá, eu preferiria estar num lugar só, mas eu não posso. É uma família que eu tenho que segurar, eu sou a coluna forte, eu sou a estrutura daquela casa. E assim é eu e você. Às vezes nós estamos aqui belo, mas nossa casa está destruída. Às vezes nós estamos aqui, nosso casamento está destruído, nossa família está destruída. Sabe, nossas finanças, parece que o inimigo tomou conta. Mas nós não podemos perder o caráter de saber que nós servimos a um Deus vivo que tudo pode.
É um Deus que pode trazer tudo aquilo que o inimigo roubou. Sabe? Ele é aquele que restitui. Tem uma música que fala de restituição. E eu quero dizer que nessa noite Deus começa a restituir aquilo que o inimigo tenta roubar de você. Mas para isso nós temos que começar a ter uma visão do céu. Quando você tem muita visão, como eu falei, para os outros, a lepra do outro, você acaba ficando cego para a sua própria. Quando você tem visão para os problemas dos outros, você esquece os seus ou fica cego para enxergar os seus. Quando você tem uma visão para aquilo que está acontecendo em volta de você, você esquece de uma visão que Deus tem para você além de onde você está. De repente nós estamos passando por uma situação difícil, mas eu tenho uma visão que lá na frente minha vida está melhor. Sabe? Não é enxergar que minha vida vai ser sempre assim. Se eu estou em um Deus, e um Deus que tudo pode, eu sirvo a Ele, eu estou nesse problema agora. Você está me vendo nesse problema agora, mas eu quero que você me enxergue lá na frente pela visão que eu tenho. Sabe, porque eu tenho uma visão que eu vou ser um homem grande, eu vou ser grande em tudo, não é em estatura não, é em tudo. Sabe, você tem que ter visão de crescimento, você tem que ter visão de conhecimento da palavra, de entendimento. E é isso que nós desejamos. Se nós desejamos e temos fé, nós vamos enxergar lá na frente quem nós somos. Se você tem uma visão, se você tem um sonho de quem você é lá na frente, projete nisso, avance sobre isso, que você vai ser aquilo que você sonha hoje. Muitas vezes vão tentar parar o meu sonho, o seu, como tentaram parar o sonho de José do Egito, como tentaram parar o sonho dessa menina. Mas quem está firme com Deus, tudo que tentam nos destruir serve para nós crescermos. Tudo aquilo que vem para destruir serve para que nós crescermos. José do Egito foi jogado numa cisterna. E ele, quando eles estavam pensando, olha, acabamos com ele, José está dizendo, é o começo do meu crescimento. Sabe por quê? Porque Deus, para fazer você crescer, às vezes Ele tem que tirar você de onde você está. Porque às vezes você está na zona de conforto, você não quer se levantar, você não quer sair. Tem gente que de manhã espera que a cama saia debaixo dele para ele se levantar. Não, é você que tem que se levantar da cama. Enquanto você estiver pensando assim, você não vai crescer. É você que tem que se levantar da cama, não é a cama que tem que sair debaixo de você, não. Sabe, José ali, ele poderia dizer, pensar, a minha vida acabou, e agora? Mas você não vê nenhum dos atos que aconteceu com José do Egito, ele murmurar. Você não vê ele murmurar. Sabe, quando estão jogando ele ali dentro, ele está dizendo, olha, eu sou uma semente que vou crescer e vou frutificar. Jogaram um rapaz, jogaram um adolescente, jogaram um sonhador. E o que ele nasceu lá na frente? Governador do Egito. Talvez as pessoas estão te enxergando hoje, você simplesmente uma irmã Laura sentada aqui, de repente era uma grande missionária lá na frente, uma grande pastora. Quem pode duvidar disso? De repente nós temos nosso irmão Paulinho, olha, simplesmente é o Paulinho. Quem conhece ele de quadro, olha, que ensina as crianças a jogar bola, e de repente Deus está dizendo, não, isso aqui é um grande pregador que eu tenho lá na frente. É um grande, vai ser ministro do louvor, vai usar os instrumentos, porque Deus faz isso. Deus faz isso. Mas o que você precisa é sonhar, é ter visão do que você quer ser. É ter visão do que você quer ser. Porque muita gente, a visão já parou, secou, morreu, não sonha mais. E agradece ainda para Deus. Deus, obrigado pelo que eu sou. Obrigado pelo que eu tenho. Sim, vamos agradecer, mas eu quero mais. Eu sou sonhador, eu sempre quero mais. Eu agradeço pelo pouco que o Senhor me deu hoje, mas a tua palavra diz, quando eu sou grato pelo pouco que o Senhor me colocou, vai me colocar lá no mundo. No mundo eu estarei. Nós precisamos ter esse tipo de visão.
E quando nós temos esse tipo de visão de só enxergar os problemas dos outros, isso nos torna um problema, porque nós estamos tentando mudar a vida de todo mundo, mas não conseguimos mudar a nossa própria vida. Enquanto você tiver com visão voltada para o que o outro está fazendo, ou deixa de fazer e esquece da sua vida, você não vai enxergar os problemas que você tem e pedir para que Deus ajude você a resolver. Porque quando nós estamos tão preocupados com os outros, não estamos enxergando o que nós temos. Vamos resolver os nossos problemas. Quando você não tiver mais problemas, você começa a ver os problemas dos outros. Porque hoje na igreja está o tal de aponta, o outro cochicha, o outro fala. Cada um aponta o defeito do outro e esquece que a igreja toda está vendo o seu. Nós temos que parar com isso, porque todos nós temos defeito, todos nós temos pecado. Não é porque o pastor Cláudio sobe aqui, o pastor Edmundo e eu subo, ou algum outro que vem ministrar, que não temos pecador. Não temos pecado, somos pecadores sim. Mas vamos obedecer a palavra diz para que nós abomine o pecado, mas que nós amamos o pecador. Você pode amar aquela pessoa sem deixar o pecado dele interferir na sua vida. Se ele aceitar e se ele der brecha, fale da palavra. Mas não vá apontando, não vá julgando. Você não é juiz para fazer isso. Deixa que o juiz maior do dia certo ele vai fazer. Seja que nem essa menina. Ela poderia um monte de coisa ali pensar de mal sobre a vida do seu comandante, do seu senhor. Mas ela estava ali enxergando o que o Deus dela pode fazer. Aleluia. Ei, você sabe o que o seu Deus pode fazer? Você sabe o que o seu Deus pode fazer? Pois eu vou te falar uma coisa, Ele pode fazer muito mais do que você imaginou agora. Ele pode fazer muito mais do que você imaginou agora. Ah, pastor, e por que Ele não fez? Ele não fez porque você não mudou como Ele quer que você mude. Que você só vai ser o que Ele quer que você seja no dia que você deixar de ser quem você é. Enquanto você for o que você é, ou tiver coisas passadas ligadas em você, você não vai ser o que Deus quer que você seja. Abraão saiu pelo chamado lá em Gênesis 12. Ele manda Abraão sair da sua parentela. Abraão pega um sobrinho que ele não tinha mandado, que era Ló. E foi um problema na vida de Abraão. Enquanto estiveram juntos, briga com os funcionários de cada um dos dois, e tiveram que se separar. E aí, quando cada um sai, começam a crescer os dois. Sabe por quê? Porque quando você que é filho de Deus, quando você que serve a Deus, quando você está na presença de Deus, você é abençoado. A sua família que está ligada a você será abençoada também. Sobre a visão nós temos que mudar a nossa maneira de enxergar. E não confunda enxergar com visão. Enxergar é o que eu estou vendo vocês aqui, eu estou enxergando. Visão é aquilo que eu estou vendo lá na frente. Mas muitas vezes nós paramos para enxergar o passado. Você viu pessoas que vivem pelo passado, sofreu no passado e sofrem no presente, porque o passado te acompanha. E Deus diz lá em 2 Coríntios 5,17, e eis que quando você for uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, hein? Deixa. E no final do versículo ele diz, e que tudo se fez novo. Se você é filho de Deus, começa a adquirir as coisas novas que Deus tem para mim e para você. Lá em Mateus 11, 28, 11, a partir do 28, ele vai dizer, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sabe?
Quando ele diz, vem a mim com essas carnes, tudo aquilo que está pesado, ele diz, me entrega, deixa comigo. Deixa comigo, eu estou te chamando. Quando ele chamou Abraão, não era para ele chamar Ló. E de repente tem um Lózinho que está te acompanhando, atrapalhando sua vida e você não percebe. Sabe? Deus está chamando você. Ah, não vou para a igreja porque meu marido não vai. Ah, eu não vou para a igreja porque minha mulher não vai. Ah, não vou para a igreja porque meus filhos não vão, eu não posso deixar eles só em casa, então eles viram bagunça toda a casa. Não, Deus está chamando você. Deus está chamando você. Se você faz o que Ele pede, Ele vai cuidar dos seus. Se você não conseguiu resolver, se você não conseguiu cuidar como você queria até hoje, dá uma chance para Deus. Tenha uma visão diferente. Naamã, ele poderia passar em qualquer médico, né? Pela história, a estatura, a gente pode pensar nisso. A Bíblia não diz isso. Ele poderia passar nos melhores médicos, mas ninguém curaria. Mas a menina teve uma visão que o nosso Deus, que era o mesmo Deus naquela época dela, poderia curar aquela lepra. Como hoje Deus pode curar essa lepra que está dentro de você. A lepra hoje nós colocamos como pecado. Deus pode curar a minha lepra e a sua lepra. O problema é que às vezes nós estamos trabalhando nós trabalhamos no meio cristão com pressa. Deus não trabalha com pressa. Deus trabalha com direção. O problema é que a direção que Ele tem apontado para você, você tem pegado em trajetórias erradas. Ele tem te dado uma visão, mas você tem ido pela sua própria que você enxerga. E o problema de enxergar e ter visão é que enxergar, eu só vou enxergar até onde meus olhos alcançam. A partir daquela parede ali, com as cortinas, eu não enxergo mais nada. Meus olhos só vão alcançar até ali. Mas a minha visão já alcança ali crianças, adolescentes, a cozinha lá que nós vamos preparar. Eu já vejo tudo. Já a minha visão, vejo a igreja aqui em cima, vejo o pessoal, vejo a banda de louvor crescendo, essa igreja crescendo. Sabe, a minha visão é assim, o enxergar é só eu enxergar aqui dentro dessas quatro paredes. Deus está trabalhando com direção, não é com pressa. E o problema da pressa é que você pode chegar, mas chegar no lugar errado. Mas quando você tem a direção certa, você pode chegar atrasado, mas vai chegar no lugar certo. Vá pela direção. Ande pela direção de Deus. Deixe de lado a sua pressa. Quando Deus chama Noé, Ele chama Noé e diz, olha, faz a arca. Mas aí em algum momento do texto de Noé, você já ouviu ele dizer, põe uma direção, põe, eu não sei como é que chama. Leme? Não, o leme é o que vai embaixo, que cria a coisa mais em cima. Que o leme é o que vai embaixo, que ele direciona. Oi? Timão? Olha, só aí anda de barco, aí sou barqueiro. Mas ele não diz, foi o timão. Mas não é que é Corinthians não, né? Você não veio dizendo que foi o timão, né? Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para Noé, construir a arca com você. Mas o direcionamento sou eu. Deixa Deus direcionar a sua vida. Deixa Ele ser aquele que conduz a sua vida. Sabe? Você pode ser a arca, mas deixa Ele te conduzir. Uma das coisas que eu vejo do Noé foi que nós falamos que Noé levou 120 anos para construir a arca. E eu estava lendo essa história e percebi que Deus levou 120 anos para construir o Noé. Sabe?
Foi 20 anos para mostrar o Noé, porque o que o Noé passou, vai ver tudo que ele passou ali. Deus estava fazendo um novo homem, porque onde ele estava vivendo, a mente dele estava podre. É a mesma coisa do Egito. Deus não teve problema de tirar o povo do Egito. O problema foi tirar o Egito do povo. O maior problema que nós temos foi isso. Por que eles ficaram 40 anos no deserto? Porque o Egito estava dentro deles. Enquanto eles não tiraram, enquanto eles não foram limpos, e quando Deus viu que eles não iam se limpar, morreram todos aqueles que saíram acima de 18 anos do Egito, morreram no deserto. Sabe por quê? Se você não tirar essas lepras dentro de você, você vai morrer. Você vai morrer. Então deixa Deus te limpar. Tenha a visão do que Ele quer com você, para que Ele te chamou. Deixa Ele ser o teu guia. Você não precisa de pressa, porque a pressa pode fazer, como eu já falei, chegar no lugar errado. Você precisa da direção de Deus. Entenda, visão é algo muito importante nesses dias. Se nós olharmos aí o que está acontecendo no meio das igrejas, por quê? Porque se perderam na visão. E nós estamos sujeitos a se perder nessa visão. As diversidades que batem no meio das outras igrejas, porque é fácil daqui a gente ouvir e dizer fulano se perdeu, fulano caiu, mas você não sabe o que foi tentado e o que aconteceu na vida dele. E de repente problemas que aconteceram na vida deles podem estar acontecendo em nós. E até quando nós vamos resistir? Até quando nós vamos resistir? Só se tem algum santarrão aqui, eu não sou. Sou humano e tenho minhas falhas. O que eu peço a Deus todo dia é para que Ele me ensine a ser um servo. Porque aquele que se acha, esse já se perdeu. Mas aquele que deu um encontro com Deus, esse foi achado pelo Deus poderoso. Então deixa Deus te achar. Deixa Deus te achar. A visão é algo tão extraordinário, porque a visão pode não compartilhar, mas ele pode também dividir. Porque toda visão dividida gera separação. Você já prestou atenção por que Deus colocou nossos olhos? Em mim foi nessa cara bonita, nesse rosto lindo. Não foi, filho? Não? Então, mas aí o que acontece? Ele coloca 2 olhos. Por que nós não enxergamos 2 coisas? Não é? Temos 2 olhos, nós poderíamos enxergar 2 coisas. Não, mas são 2 olhos com uma única visão. Por que Ele não colocou lá atrás? Porque nós íamos olhar só para as coisas de trás. Por isso que Ele já colocou na frente, para nós olharmos tudo pelo que vem para na frente. Sabe? Porque a visão, muitas visões, gera divisão. Por que as igrejas dividem? Porque não tem só uma visão, tem muitas divisões no meio da igreja. Por que há muito divórcio? Porque o casamento há 2 visões, não é só uma visão. Por que sociedade, e aí que a gente vê nas coisas que a gente fala, a sociedade nunca deu certo? Porque são 2 patrões com 2 visões diferentes. Agora no céu não. No céu não há divisão. Porque lá há Trindade. Deus, Pai e Filho. Se a gente colocar como pessoa, são 6 olhos, mas uma visão só. Ah, mas aí isso é a divindade. Não, nós temos anjos, nós temos arcanjos, nós temos querubins, serafins.
mas todos com a mesma visão. Nós podemos contar as pessoas aqui, contar quantos olhos nós temos, mas cada pessoa com uma visão, mas se for a mesma visão que Deus tem para esse lugar, nunca vai ter intriga, nunca vai ter separação, nunca vai ter divisão, e sim só crescimento para o reino. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Nós temos o exemplo da mulher de Ló. Deus chama a família e diz, olha, não olhe para trás, mas a visão dela estava onde? Na cidade lá de Sodoma e Gomorra. E o que ela faz? Ela olha para trás e virou uma estátua de sal. A mulher de Ló enxerga uma cidade, mas não conseguiu, e através da filha dela, ela tinha 2 nações pela frente. E às vezes só eu e você estamos perdendo e deixando de enxergar o que tem pela frente pelo que estamos deixando para trás. Por que muitas pessoas largam a igreja, voltam para o vício, voltam para a prostituição? Porque na sua mente começa a enxergar o que deixou para trás. Era muito mais gostoso, era muito mais prazeroso, não tinha que ter compromisso, fazia o que eu quero, não tinha essas regras que a igreja tem. Mas vamos ver a visão da mulher do fluxo de sangue. A mulher de Ló estava na frente e olhou para trás. A mulher do fluxo de sangue estava onde? Aonde? Atrás da multidão. E ela olhou para onde? Para frente. Se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Essa é a visão que nós temos que ter. O cego Bartimeu da multidão toda passando. Ninguém teve a visão que Jesus poderia curar ele. Mas ele cego teve visão que poderia ser curado ali com a presença de Jesus. Deu glória a Deus. Sabe, porque às vezes nós estamos enxergando com esses olhos, mas estamos cegos para ter visão. Quando eu estava falando do céu, mas é por quê? Porque ali tudo que o pai vê, o filho vê. Tudo que o filho vê, o Espírito confirma. É a mesma coisa quando Jesus dá na oração dele lá, fala para nós, peça para o Pai, em meu nome, que o Espírito vai confirmar. É só você ter essa visão. Sabe por que as coisas não acontecem na minha vida e na sua? Porque nós não temos essa visão. E sabe por que nós não temos essa visão? Porque nós não temos a fé. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Para de alimentar o teu corpo e começa a alimentar a fé. Para de alimentar o teu corpo e alimenta a fé. Enquanto você estiver preocupado com o seu corpo, você esquece de alimentar a sua fé. Hoje nós estávamos no monte, 6 horas da manhã, um frio. E meus cabelos louros estavam enrolando. O que foi, seu Luiz? Não entendi. Mas gelado, sabe? Mas pela fé nós somos lá, estávamos lá. Sabe por quê? Eu tenho fé. Vou lá, Deus vai falar comigo. Eu vou lá, Deus vai trazer resposta. Sabe? Porque Deus não dá nada para ninguém sem sacrifício. Me mostre um na Bíblia que teve alguma coisa e ganhou sem sacrifício. Mas para você sacrificar, você tem que ter visão do que você tem que fazer. Eu não vou para o monte só por ir. Eu vou para o monte quando Deus fala comigo e manda. Quando a gente volta do monte é gostoso, mas quando a gente vai, meu Deus, um frio Deus, porque está deitado no domingo. Mas aí quando a gente vai, sente a presença dele, que ele fala, responde, sabe, você volta, parece que mais leve. Eu já falei aqui, né, de tudo que o Pai fala
o Filho também fala e tudo que o Filho fala, o Espírito confirma. No céu há 3 pessoas que eu já falei da Trindade, mas eles têm uma só visão. E nós podemos estar aqui, nós não sabemos a quantidade de anjos que tem lá, mas tem muito mais do que o Satanás que caiu aqui na terra. Se caiu só um terço, se caiu um terço, nós temos 3 terços ainda lá. Mas todos com uma só visão. E a igreja tem que começar a pensar nisso. Sabe? E ter uma visão de Deus é o que a palavra ensina. O problema é que nós estamos nas igrejas e hoje está o mundo, eu acho que Deus não gosta. Eu acho que Deus não gosta disso. Mas não tem coragem de ir na Bíblia e procurar se Deus acha, se Deus gosta ou não gosta. Porque se Ele não diz que não gosta, eu não posso dizer que Ele diz que não gosta. Se Ele não diz que gosta, eu não posso dizer que Ele diz que gosta. Mas o que acontece é que eu acho que Deus gosta do que eu faço, não do que você faz. E começo a criar um novo Deus para mim, diferente do Deus da Bíblia. Tem gente que ainda diz assim, o meu Deus, como se ele não fosse Deus seu também. O meu Deus não aceita isso, o meu Deus não aprova isso. Sabe, uma visão de destruição. Porque o meu Deus, Ele diz que nós podemos, como é que ele fala lá? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então tudo é lícito para você. Agora, através da Bíblia, você vai ver se convém ou não. E quando você enxergar as coisas que não te convêm através da Bíblia, você começa a ter a visão de Deus. Mas lendo, aprendendo. Não é só ouvir o que os outros falam. Você não é papagaio para repetir o que os outros falam. Porque muitas vezes você não leu, você ouviu de alguém que também não leu. E você acha que aquela pessoa está falando a coisa certa. E vira confusão, como as igrejas hoje estão cheias de doutrinas errôneas que a Bíblia não tem. Então vamos começar a ler a Bíblia e ser libertos. Nós saímos que Jesus veio e acaba com a lei lá em Romanos, acho que é Romanos 20:10, e nós criamos uma nova lei para nos torturar, nos prender, nos escravizar. Deus nos chamou para ser livre. Está lá em Gálatas 5:20 para ser livre. Agora você só vai ser livre quando você tiver uma visão de Deus. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Visão não tem nada a ver do lugar onde você está. Você pode estar aqui na frente, enxergando lá atrás. E você pode estar lá atrás, enxergando aqui na frente. Então visão não tem nada a ver com isso. Visão é na sua mente aonde você pode chegar. O que você quer ser. José do Egito, através do seu sonho, ele teve uma visão. Primeiro foi dos feixes, depois das 11 estrelas. E os irmãos dele começaram o quê? Começaram a odiar mais ainda ele. Visão é sonho. Comece a sonhar, mas não conte seu sonho para todas as pessoas que estão ao seu lado. Ele contou o seu sonho para os seus próprios irmãos. E foi eles mesmo que tentaram destruir. Sonhe, seja um sonhador. O seu sonho de hoje é quem vai determinar quem você será amanhã. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Visão é o meio que Deus utiliza para alinhar nós com o futuro que nós vamos ter. Então você tem uma visão hoje, você começa a colocar em prática a sua visão, você entra em alinhamento com a palavra de Deus e você será aquilo que você quer ser.
A visão não tem nada a ver com o passado também. Porque muitas pessoas vivem hoje o passado, sofrem, não progride, não vive o presente, nem tem visão para o futuro, porque está preso na visão do passado. E essas pessoas nós temos que às vezes fugir, porque são pessoas que paralisam elas e paralisam nós também. Sabe? São pessoas que estão presas, escravizadas. E você do lado dela, sem querer deixar, porque nós temos isso. É porque minha amiga, é porque meu amigo, eu não posso abandonar agora. Então você vai para o inferno junto com ele. Sabe? Nós temos que crescer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha, somente homens, quando eu digo homens na Bíblia, é mulher e homens. Divisão pode andar no escuro. Só pessoas de visão que vão andar na noite como se fosse dia. Sabe, você vai com o homem de visão e ele anda na noite como se fosse o dia. Não seja essa pessoa. Você vai ver quando você tiver uma visão e sua fé aguçada, os seus medos vão morrer, os seus problemas vão terminar, a sua luta vai acabar. Deus está querendo dar uma nova visão para vocês hoje nessa noite. Quando você tiver uma visão de Cristo, Deus tem lugares muito grandes para te colocar. Mas é que você que tem que determinar o que você quer e aonde você quer chegar. E para tudo isso nós temos que ter fé. Dinheiro não gera fé. Alegria não gera fé. Prosperidade não gera fé. Mas a fé gera dinheiro, a fé gera alegria, a fé transforma, a fé te aproxima de Deus, a fé te salva, a fé traz paz sobre a sua casa, a fé traz alegria, ou seja, a fé traz tudo que você precisa. Posso ouvir o glória a Deus? Para terminar, sabe por que Satanás investe tanto na sua vida? Porque ele quer matar a sua fé. Satanás não está preocupado com o teu corpo, porque ele sabe que no dia que ele matar a sua fé, ele mata o seu corpo junto. Por isso Satanás investe tanto sobre você. É para te dar desânimo, é para te desencorajar, é para que você seja cega na sua visão, porque a visão que você tem não é sua, foi Deus que entregou para você. Deus quer te levar a lugares muito altos que você não imagina. Grandes coisas Deus tem para aquele que tem visão. Visão do reino do céu. Porque tem pessoas aí que têm grande visão, mas visão para destruição. E mal sabe ele que ele não está enxergando que a visão grande que ele tem é quem está levando ele para o inferno. São pessoas pequenas, que nem essa menina, que podem realizar grandes visões na vida de cada um de nós. Você já viu uma semente como é pequena? Mas quando ela é plantada, você já viu a grande árvore que ela se transforma? Nós temos na Amazônia aí árvore com 30, 40, 50 metros de altura, de uma pequena semente. Você que não consegue enxergar uma semente, você não é capaz de enxergar uma grande floresta. Você que despreza uma grande semente, você está desprezando uma grande floresta. Vamos valorizar as coisas pequenas. Talvez uma visão pequena sua hoje seja maior do que quem só enxerga. Então creia nas coisas pequenas que Deus te entregou.
Porque Ele está te preparando para você poder chegar na frente. Vamos ficar de pé. Nunca perca sua visão. Deus, quando escolheu Sansão, Ele tinha uma grande visão para Sansão. Mas Sansão perdeu o cabelo por falta de visão, perdeu suas forças, perdeu sua visão normal, que ele ficou cego. Mas quando ele se aproxima de Deus, o seu cabelo cresce, a sua força volta, mas a visão não voltou. Mas Deus deu uma visão do céu do que ele poderia fazer. E diz que naquele dia ele matou mais gente naquela queda daquele varão do que todas as guerras de Israel. Você vê Golias, estava uma multidão do pessoal lá, dos guerreiros. E a visão que o pessoal tinha de Golias é que Golias vai destruir a nós. E talvez a tua visão entrou aqui hoje é que esse problema vai te destruir. Ou vai acabar com você. Esse problema está me destruindo. Esse problema está me derrotando. Porque você não consegue ter uma visão do Deus tão grande e tão poderoso que está do teu lado. Se o inimigo está te destruindo com esses probleminha, que diante de Deus é probleminha, comece a pensar no Deus que tem grande solução para você. E aí quando Davi chega, você vê até os próprios irmãos começaram a desfazer dele. Mas Davi tinha uma visão. Davi tinha sido preparado lá no pasto. Davi matou o urso, depois matou o leão. Ninguém sabia porque ele era só. No dia que juntaram todo mundo lá para Samuel, a visão era que os irmãos que eram guerreiros, era que tinham chamado de Deus. Ninguém conseguiu chegar a Davi. Mas Deus tinha uma visão sobre o Davi. E ele lá diante do Golias, ele tinha uma visão através de Deus que ele poderia derrotar aqueles gigantes. Enquanto os soldados guerreiros, o rei Saul, só via como aquilo que podia derrotar o exército de Israel, Davi chega como entregador de pão, um mensageiro. Mas ele tem uma visão que o Deus que nós servimos hoje, ninguém pode derrotar quem está com ele. E você está com esse Deus. Então você não pode ser derrotado. Saia com uma grande visão. Saia com a visão que você tudo pode naquele que te fortalece. Sabe, você tudo pode naquele que te fortalece. Saia com a visão que tudo é possível quem naquele crê. Tudo é possível. Ele não diz aqui algumas coisas, ele está dizendo que todas as coisas são possíveis quem naquele crê. E Davi vai ali no ribeiro e pega quantas pedrinhas? Quantas pedrinhas Davi pegou para levar para o gigante? 5 pedrinhas. Ele atirou uma pedra no gigante. Com quantas pedras ele ficou? Vamos pensar melhor? Quando ele atirou a pedra no gigante, pegou aonde? A pedra diz que ficou porque ela ficou cravada na testa dele. Ele caiu para onde? Ele caiu de frente. Davi, depois que colocou o pé, ele cortou o quê? A cabeça do gigante. E se ele traz na cabeça, a pedra não fica junto? Ele voltou com suas 5 pedras, porque o nosso Deus de Israel seja não perder nada. Deu glória a Deus. Nós precisamos ter visão. Lembra da multiplicação dos pães? Quantos pães tinha ali? 5 pãezinhos. Era 5 pãezinhos que tinha? 6 pãezinhos.
Porque tinha os 5 pãozinhos que o homem fez, mas tinha um pão que era o rei dos reis, que é aquele pão que ele fala, fique a nós, né? Como é que é? Coma no... Ele fala que é o pão, quem comer dele nunca terá fome, né? Ele não terá sede, nunca agora. Então tinha 6 pães, nós temos que ter visão das coisas que nós estamos lendo na Bíblia. Tinha os 5 pães feitos pela mão do homem, mas tinha o outro pão que foi feito pela mão de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Os apóstolos ali tinham a visão que o pessoal estava com fome e não tinham como dar de comer. Mas Jesus, que tem grande visão para mim e para você, ele tinha uma visão que de 5 pães e 2 peixinhos, ele ia dar comida para 5.000 homens e ainda sobrou 12 cestos. Podem aplaudir ao Senhor e dar glória a Deus. Glória a Deus.